Eu vi na internet alguém falando que o filme devia se chamar Ursinho Pó e agora eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre O Urso do Pó Branco, novo filme dirigido pela Elizabeth Banks. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, quando você tem um filme com o título e a premissa de Urso da Cocaína, você basicamente fez 50% do seu trabalho de marketing e esse é um filme que definitivamente se beneficiou bastante do impacto dele nas redes sociais, no Twitter, dos memes. Todo mundo queria saber qual é que é essa história do urso cheirado de cocaína, que realmente é levemente inspirado numa história real, apesar de o filme ser muito mais extrapolado, né? Na história real, o urso acabou morrendo alguns minutos depois de ingerir a droga, mas definitivamente rende algo interessante para executivos de Hollywood, e quem adquiriu os direitos dessa história foi justamente a dupla Chris Miller e Phil Lord, que foram os diretores de Uma Aventura Lego e da duologia de comédia sensacional Anjos da Lei, do qual eu sou absolutamente muito fã. Eu achei curioso que eles optaram por não dirigir, ficaram só como produtores, e a primeira escolha deles para dirigir foi a dupla Radio Silence, antes deles toparem fazer as duas continuações do Pânico, o quinto e o sexto filme, e o Lord e o Miller acabaram recorrendo para Elizabeth Banks, que trabalhou com eles numa Aventura Lego e também tem uma carreira aí como diretora. Ela fez A Escolha Perfeita 2 e 3 e também aquele reboot bem fraco das Panteras de 2019. Dá pra ver que claramente é um trabalho feito entre amigos, até se a gente lembrar que o Miller e o Lord dirigiram o Alden Ehrenreich no Han Solo, uma história Star Wars, antes deles serem demitidos. Então é muita gente ali meio que na broderagem, se divertindo, mas assistindo ao Urso do Pó Branco, eu confesso que eu não consegui distinguir se esse filme era pra ser engraçado, se ele era pra ser triste ou se ele era pra ser tenso. É um filme que me parece meio perdido nas intenções dele. A história do filme começa quando um piloto de avião carregando quilos de cocaína é forçado a despejar sua carga após uma tempestade. A mercadoria cai em uma reserva florestal nos Estados Unidos, onde um urso acaba ingerindo seu conteúdo e iniciando um massacre pelos moradores da região, que farão o possível para deter o animal. Eu acho engraçado como a premissa e o marketing desse filme, principalmente no trailer, lembra muito o modelo de produção daquela produtora independente chamada The Asylum, que costuma fazer paródias e filmes de gênero muito baratos, às vezes só se pautando em uma premissa muito simples, e eles até já anunciaram o Cocaine Shark e o Matt Gator, por exemplo, mas agora a gente leva isso para um patamar meio de Hollywood, né? É uma grande produção, apesar de não ser um filme muito caro, mas que está aí sendo lançada pela Universal Pictures, é um dos poucos lançamentos desse ano de alta escala, assim, que não é baseado num livro, um remake, uma propriedade já existente, mas eu realmente tenho esse problema com o tom do Urso do Pó Branco. Se essas produções da The Asylum são bem focadas na paródia, no humor pastelão, eu sinto que a Elizabeth Banks não sabe muito bem o tom que dá para esse filme, porque ele meio que atira para todos os lados. O roteiro escrito pelo Jimmy Warden, que é o primeiro trabalho dele em Hollywood, por sinal, é muito simplista. Você tem núcleos de personagens diferentes, onde cada um deles quer uma coisa diferente. Eles são bem caricatos, bem unidimensionais. A própria Kerry Russell, uma hora, quando pergunta quem ela só fala que ela é uma mãe, porque o objetivo dela é encontrar o filho perdido, né? Enquanto isso você tem outros dois traficantes de drogas, que é o Shea Jackson Jr. e o Alden Ehrenreich tentando encontrar a droga. Você tem um grupo de guardas florestais indo atrás do urso, e você vai tendo aquela clássica estrutura dos personagens indo se encontrando, se cruzando e por aí vai. E é isso que eu estranho bastante, porque todos esses personagens são bem unidimensionais, alguns deles são bem caricatos até, quase como se fosse um desenho animado, mas aí o filme fica querendo inventar de trazer um arco emocional super profundo, às vezes até para te fazer chorar lá no final do filme, principalmente com o Alden Ehrenreich e o pai dele, que é o Ray Liotta, uma das últimas performances do Ray Liotta, por sinal, e isso pra mim é muito estranho com o estilo de humor que o filme tenta fazer, mas que também tem um pouco de suspense, tem um pouco de terror, tem um comentário social e ambientalista quando eles falam sobre o urso. Eu acho que o filme é bem curioso na forma como ele retrata o urso, que nunca chega a ser, de fato, uma criatura maligna, ela tem uma justificativa
negativa, né? Eu acho que não tem o mal e o bom nesse filme, são todos tons de cinza, o que é muito comum de ver hoje em dia, mas eu senti uma confusão nisso, e eu preciso colocar um pouco na conta da Elizabeth Banks, porque, olha, sendo bem sincero, eu nunca vi um grande trabalho de direção dela. Eu acho que o reboot das Panteras é muito fraco, e eu acho que o que a gente vê no Urso do Pó Branco é uma direção muito quadrada, muito plano médio, muito close, não tem muita variação cinematográfica, parece aquela linguagem de televisão dos anos 2000, além de contar com aquela obrigatória fotografia escura horrível para cenas noturnas. E eu também achei a montagem desse filme muito estranha. Eu sei que isso é um detalhe um pouco mais técnico, até porque eu sou editor, mas tem várias cenas de conversas entre os personagens, mesmos personagens na mesma cena, em que o eixo não parece certo e que é meio desconexo um do outro. Não sei, me pareceu um filme muito mal finalizado. E por falar nisso, né, o próprio urso titular aí é um trabalho de CGI bem fraco, eu não gostei muito, ele nunca me pareceu muito realista, muito convincente. Eu acho que o único momento do filme que eu realmente senti um ânimo, assim, eu senti que as peças estavam no lugar certo, no sentido de humor e exagero, é essa sequência que a ambulância está sendo perseguida pelo urso e a porta da ambulância está aberta. Essa cena foi legal, apesar dos efeitos bem abaixo da média, assim, foi o único momento que eu pensei, tá, esse aqui é um filme de um urso cheirado de cocaína, beleza. Olha, sendo bem sincero, eu não tenho muito o que dizer do Urso do Pó Branco não, viu? Porque eu não esperava quase nada desse filme, eu vi os trailers assim, não me impressionaram muito, e aí vendo o filme com a expectativa lá embaixo, não me trouxe nada demais, assim. Eu até gostei de ver alguns membros do elenco, eu tava com muita saudade do Alden Ehrenreich, porque eu adoro o retrato dele do Han Solo, e esse é o primeiro filme dele, desde o filme do Han Solo, né? Que bom que ele tá de volta aí. Acho que ele faz uma dupla legal com o Shea Jackson Jr., que é o filho do Ice Cube, mas tirando isso, nada de muito memorável. Esse problema do filme me pegou muito, que é não decidir se ele é uma comédia, um terror, um suspense, um drama, e querer botar aquela liçãozinha de moral, de paternidade no final, foi o cúmulo pra mim. Para o Urso do Pó Branco, eu dou uma nota 4. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam do Urso do Pó Branco e se vocês curtem aí o trabalho da Elizabeth Banks como diretora. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.